Hoje a nossa mensagem tem como base Provérbios 26, verso 17, que diz assim: quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Você já pensou nisso? Já pensou nessa hipótese? Imagine que pela rua está passando um pitbull e do nada você resolve pegar o cão pelas orelhas. Que fim vai dar isso? Não vai ser bom, não é verdade? Da mesma forma, não é bom que nos metamos em discussões que não nos dizem respeito. E é muito comum que as pessoas façam isso. Às vezes alguém briga na fila do banco e o fulano lá do fim da fila resolve se meter. Às vezes acontece alguma coisa no metrô e uma outra pessoa resolve se meter. Às vezes a questão é familiar. Homens e mulheres discutem e os outros se intrometem. Mães e filhos discutem e os outros se intrometem. É lógico, não é, que nós temos que ter a consciência de que existem algumas situações em que precisamos estar atentos, porque existem situações que colocam em risco a vida do outro. Mas quando nós percebermos isso, nós devemos acionar as autoridades e não irmos até lá e discutirmos, entrarmos na discussão. Até porque quando a gente entra numa discussão, e pior ainda, né, se não sabemos o que iniciou a discussão, nós colocamos a nossa própria vida em risco. Às vezes as pessoas discutem, sei lá, na rua, no ônibus, no ponto de ônibus, no metrô. Nós não sabemos por que a discussão acabou. Em um certo episódio, uma vez eu vi uma mulher muito nervosa. E ela batia, inclusive, com a bolsa, com a carteira, em um homem que estava na fila, em uma fila, porque ela achou que o homem a tinha desrespeitado. Mas ele não tinha. Conforme ela virou, ela tocou nele e ela achou que foi ele. Só que o homem, ele não expressou nenhum tipo de reação. Ele ficou mudo, tentando entender o que estava acontecendo. Então ele fazia assim: por que a mulher tinha me batido? Mas quem estava ali achou que ele tinha culpa e virou aquela confusão. Somente uma ou duas pessoas, e eu estava entre eles, percebi que o homem não tinha culpa. Mas adiantaria algo se eu falasse ali? Não. Pode ser que eu também seria associada como alguém que estivesse defendendo um culpado. Então, quando as pessoas estão à flor da pele, discutindo, né, estão fora de si, não há como discutir com alguém assim, não há como tentar explicar de que lado está a verdade. É preciso esperar que os ânimos se acalmem para que as coisas possam ser discutidas. Então, veja, as pessoas estavam distraídas. A mulher virou, achou que o homem tinha se aproveitado dela. Começou a bater no homem. Nem o homem entendeu nada. Mas quem estava ali foi na força da onda, como diria a linguagem popular. E isso é um problema. Uma vez eu vi uma notícia que acabou viralizando na internet sobre uma mulher que fora morta por espancamento porque ela foi associada a uma outra pessoa que havia abusado de uma criança, alguma coisa assim, não me lembro bem. Uma pessoa gritou que era ela, foram fazer justiça com as próprias mãos.
E o que aconteceu com todos ali? Todos foram depois indiciados. Por quê? Porque foram se meter num assunto que não lhes cabia. Ainda que aquela mulher fosse a verdadeira assassina, eles não poderiam ter feito justiça com as próprias mãos. Deveriam ter, talvez, segurado a mulher, chamado as autoridades, eu não sei. Mas agiram como este aqui, ó, que pega pela orelha o cão que está passando. Vai arruinar a própria vida. Então, é muito importante que nós estejamos atentos ao nosso comportamento, que nós controlemos os nossos impulsos. Precisamos, muitas vezes, interceder por alguém que está correndo risco? Sim, mas ainda assim, avalie bem a situação. Porque se você não sabe por que a briga começou, você também pode se tornar um dos culpados. E isso é muito sério. Então, o interessante é agir sempre com muita consciência. Aprenda com a palavra de Deus.